Aqui estou outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou prosseguindo com a apresentação da família 35. Eu posso imaginar que muitas pessoas estão ouvindo falar da família 35 pela primeira vez. Ela se refere a uma linha de transmissão dentro do largo rio bizantino de manuscritos, e eu lhe dei esse nome. Até onde eu sei, o mundo acadêmico está ignorando severamente meu trabalho. Como precisam, com certeza, já que eu exponho as falsidades que eles vêm transmitindo por gerações. Vou começar com um pouco de história recente. Quando a editora Thomas Nelson Incorporated publicou meu primeiro livro em 1977, The Identity of the New Testament Text, que seria qual o texto original do Novo Testamento, o melhor Novo Testamento grego impresso que estava facilmente disponível era o Textus Receptus, o texto recebido. Era o texto grego da Reforma Protestante. John William Burgon, decano de Chester, chamou-lhe o texto tradicional. Embora Zane C. Hodges e Arthur L. Farstad tivessem começado a trabalhar em um texto majoritário baseando-se no trabalho de Herman von Soden, ele não foi publicado até 1982, isto é, o texto majoritário. Em 1977, demonstrei que a teoria crítica de Westcott Hort era falsa em todos os pontos. E essa demonstração nunca foi refutada desde então, até onde sei. Mas quando se tratava de oferecer uma alternativa, eu estava limitado a generalidades e a 7 notas de verdade de Burgon. Essas notas de verdade são: 1. Antiguidade. 2. Número. 3. Variedade de evidência. 4. Respeitabilidade das testemunhas. 5. Continuidade na transmissão. 6. Contexto. E 7. Ser razoável. Esses 7. A editora Thomas Nelson passou meu livro por pelo menos mais 3 impressões posteriores, incluindo sempre algumas revisões. A última aparecendo em 1990. Mesmo em 90, eu não tinha nada melhor para oferecer. No entanto, em 1988, ajudei a fundar a Majority Text Society, Sociedade do Texto Majoritário, juntamente com Zane Hodges, Art Farstad e Frank Carmichael. E eu fui seu primeiro presidente. Naquela época, comecei a trabalhar seriamente na teoria do texto majoritário e durante a década seguinte desenvolvi o que achei por bem chamar de teoria do texto original, ou então TTO. Eu a usei como um meio termo a caminho da minha abordagem atual, a crítica textual no Testamento. E a linha atual, a minha teoria atual, podemos chamar de teoria da prioridade da família 35. Então aqui está a minha descrição dessa teoria. Primeiro, a TTO tem o objetivo de identificar as exatas palavras da redação original dos escritos do Novo Testamento. Observando, aqui eu rejeito a ideia de que a redação original está perdida e se foi. Segundo, os critérios devem ser bíblicos, objetivos e razoáveis. Comentando, aqui eu rejeito a dependência de critérios subjetivos e uma abordagem puramente racionalista, isto é, que exclui o sobrenatural.
Terceiro, uma atestação de 90% será considerado indiscutível e de 80% será quase isso. Comentando, isto é agora substituído pelos avanços no ponto 5 embaixo. Embora uma atestação de 90% permaneça difícil de atacar. Quarto, as notas de verdade de Bergen entrarão em jogo, especialmente quando a atestação ficar abaixo de 80%. Comentando, isto é agora substituído pelos avanços no ponto 5, embora as suas notas permaneçam válidas em geral. Quinto, onde existem cotejos possibilitando um agrupamento empírico dos manuscritos com base em mosaicos compartilhados de leituras, isso deve ser feito. Tais grupos devem ser avaliados com base em seu desempenho e receber um quociente de credibilidade. Uma história putativa da transmissão do texto precisa ser desenvolvida com base nas inter-relações desses grupos. Agrupamentos e relacionamentos demonstrados substituem a contagem de manuscritos, isso em negrito. Agora comentando. Por favor, notar que eu não estou me referindo a qualquer tentativa de reconstruir uma genealogia de manuscritos. Eu concordo com aqueles estudiosos que declaram que tal empreendimento é virtualmente impossível. Simplesmente existem elos perdidos demais. Estou, de fato, referindo-me à reconstrução de uma genealogia de leituras e, portanto, da história da transmissão do texto. O último período lá em cima sempre foi enfatizado. Quando todos os manuscritos tiverem sido cotejados e empiricamente agrupados, podemos dispensar a contagem de manuscritos. Sexto, a minha teoria pressupõe que o Criador existe e que Ele falou com nossa raça. Ela aceita o propósito divino implícito de preservar sua revelação para o uso das gerações subsequentes, inclusive a nossa. Ela entende que tanto Deus como Satanás têm um interesse ativo contínuo no destino do texto do Novo Testamento. Abordar a crítica textual do Novo Testamento sem levar em conta esse interesse é agir de forma irresponsável. Comentando, aqueles que excluem o sobrenatural de seu modelo estão se autocondenando a nunca alcançar a verdade. Tanto Deus como Satanás existem, e ambos têm se envolvido na transmissão do Novo Testamento, isso é do texto. Sétimo, a teoria insiste que pressuposições e motivos devem sempre ser abordados e avaliados. Comentando, em qualquer investigação científica, uma distinção rigorosa deve ser feita entre evidência, pressuposição e interpretação. Como os pressupostos de uma pessoa influenciam muito, até mesmo controlam sua interpretação da evidência, que deveria ser a mesma para todos, qualquer estudioso honesto precisa declarar abertamente suas pressuposições. É sem dúvida demais esperar que pecadores exponham seus motivos à luz do dia. Pode ler João 3, verso 20. Agora, eu digo meio termo porque eu ainda estava pensando em termos de uma grande maioria. Isso porque eu ainda não tinha reparado na família 35. Eu ainda estava limitado a generalidades. No entanto, o quinto ponto acima mostra a direção em que eu estava indo. Notar especialmente o último período, que sempre esteve em negrito. E mais especialmente o termo demonstrado. Por exemplo,
Meu aparato crítico para o Apocalipse dá a evidência em termos dos 9 grupos de Hosker, em vez de porcentagens de manuscritos. De passagem, eu diria que Hort fez um malefício considerável à disciplina ao postular tipos de texto teóricos desprovidos de evidência e depois tratá-los como fato estabelecido. Continuando. No entanto, em 2003, a editora With Stock Publishers publicaram The Identity of the New Testament Text, number 2, como uma reimpressão acadêmica. Essa edição continha revisão a mais, mas ainda usava as notas de verdade de Burgon. Embora eu tivesse introduzido uma família 18, que logo mudei para a família 35. Em 2002, eu já tinha tomado conhecimento da família 35, mas meu desenvolvimento de uma teoria em torno dela era ainda hesitante e incompleto. Quando o Stock publicaram The Identity of the New Testament Text número 3, em 2012, eu havia trabalhado essa teoria o suficiente para substituir as notas de verdade de Burgon por a família 35. Voltando um pouco, foi a apresentação da evidência de Hodges e Farstad no seu texto majoritário quanto à perícope adultera que me chamou a atenção, por basear-se no suposto cotejo de von Soden de mais de 900 manuscritos. De passagem, podemos observar que os cotejos de Maurice Robinson demonstram que von Soden manipulou os dados. Como afirmado no aparato deles, de Hodges e Farstad, havia 3 correntes principais: M5, M6 e M7. M7 estava sempre na maioria absoluta, exceto em uma divisão de 5 leituras diferentes, onde não há maioria. Porque sempre foi acompanhada por M5 ou M6. 5 e 6 nunca vão contra 7, vou repetir. 5 e 6 nunca vão contra 7. Isso me pareceu 3 correntes independentes, onde raramente mais do que uma se desviaria em qualquer dado item. Sendo o denominador comum, M7 era claramente o melhor dos 3 e, presumivelmente, também era o mais antigo. Então eu fui ao Apocalipse, ainda em Hodges e Farstad, e notei 3 fluxos principais novamente: MAB, MC e MDE. O quadro era análogo ao da PA. Apocalipse representa um corpo muito maior do que a perícope, mas, mesmo assim, existem apenas 8 casos em que MAB e DE se juntam contra MC, mas 6 outros onde um dos 4 é dividido. Atenção, comparado com mais de 100 cada para MAB e C contra DE e para MC e DE contra AB, mais de 100 cada. Novamente, sendo o denominador comum, MC era claramente o melhor dos 3. Pode ver o aparato do meu texto grego em Apocalipse. Pois então, acontece que M7 na perícope e MC em Apocalipse são iguais ao KR de Soden. E com isso eu comecei a ficar desconfiado. E por que desconfiado? Porque M7 é claramente mais antigo que M5 e M6 na perícope, e MC é mais antigo do que MAB e MDE em Apocalipse. Mas von Soden alegou que QR era uma revisão de KX, o KRKX.
como poderia ser uma revisão se era mais antigo? Depois, a série Text und Textwert provou que KR é independente de KX em todo o Novo Testamento. Segue-se que KR não pode ser uma revisão de KX. Depois, há centenas de lugares onde KR tem atestação antiga patente contra KX. Mas não há padrão para essa atestação antiga. Se não há padrão, não há dependência. Não havendo padrão, então KR tem que ser antigo. Como já indicou o quadro na perícope e no Apocalipse. Se KR é antigo e independente, então tem que ser reabilitado na prática da crítica textual do Novo Testamento. Se é a melhor linha de transmissão na perícope adultera e no Apocalipse, também pode ser a melhor linha em outros lugares. Mas há um desdém, uma antipatia, arraigados em relação ao símbolo KR. Por isso, propus um novo nome para esse tipo de texto. Devemos substituir KR por F35, família 35. É mais objetivo e se afastará do preconceito contra o KR. O minúsculo 35 contém todo o Novo Testamento e reflete KR de fora a fora. E é o manuscrito com o menor número que atende essas qualificações. O minúsculo 18 tem um número menor e também contém o Novo Testamento inteiro, mas segue outro tipo de texto no Apocalipse. Por exemplo, os cursivos 1 e 13 são o menor número em suas famílias e, como eles, 35 nem sempre é o melhor representante. É geralmente excelente. Mas é do século XI. E é uma cópia de um exemplar mais antigo, não uma nova criação. Então, o tipo de texto não poderia ter sido criado no século XII. QED, isto é uma abreviação do latim, quod erat demonstrandum, significa o que tinha de ser demonstrado, foi demonstrado. A família 35 representa cerca de 16% do total de manuscritos gregos conhecidos, mas quase nunca está inteiramente sozinha. No entanto, a lista de outros manuscritos quase nunca é a mesma, e isso é em todo o Novo Testamento. Isso não indica que família 35 é o denominador comum. Porque a lista de outros manuscritos quase nunca é a mesma, é possível isolar os manuscritos que representam a família 35. Como afirmei no final da parte 1, ou então no vídeo 11 que acompanha, o texto original é o arquétipo mor. Portanto, qualquer candidato também precisa ser um arquétipo. Um arquétipo verdadeiro, certo e justo, objetivamente verificável. Existe apenas um que já foi identificado. A família 35. A maioria das palavras do Novo Testamento tem virtualmente 100% de atestação dos manuscritos gregos conhecidos. Mas onde há discordância é o mosaico ou perfil de leituras compartilhadas que definem uma família ou uma linha de transmissão. Eu já publiquei o perfil que define a família 35 no Novo Testamento inteiro. Encontra-se em 2 de meus livros, The Identity of the New Testament Text, number 4, e God Has Preserved His Text, ambas as edições, que já está na segunda.
Esses livros podem ser adquiridos pelo Amazon.com, como também, outros sim, podem ser baixados gratuitamente de meu site www.prunch.org. Até aí.